Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite. Pai, obrigado porque podemos estar aqui para nos reunir como igreja. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos ensina, que nos leva, Senhor, à Tua vontade nas nossas vidas de modo perfeito e agradável a Ti. Muito obrigado pelo Teu Espírito que nos ensina toda a Tua vontade na palavra. Obrigado pelo Espírito que nos ajuda em nossas dificuldades, que nos consola, Pai, e que nos guia em toda a verdade, conforme o Senhor assim prometeu. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui hoje. Que o Senhor possa me usar como um canal de bênção, Senhor, para trazer sabedoria e discernimento à Tua igreja, aos meus irmãos. E assim que eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz a todos. Podem se assentar. Irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra que, quando eu falar de primeira aqui o título dessa pregação, talvez para alguns possa soar estranho, mas essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje, o título dela é Sejam Perfeitos, né? Sejam perfeitos. Nosso texto base, ele vai estar em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Se todos puderem abrir, por favor. Mateus 5, 48. Assim dizem as Escrituras: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, na pregação passada que eu fiz aqui no Culto do Espírito, né? Eu falei a respeito de ouvir a voz de Deus com vocês. Eu expliquei sobre a necessidade de nós termos os mesmos objetivos que o Espírito Santo de Deus, né, para conseguirmos estar sensíveis e perceber o que Ele tem a nos dizer. E eu expliquei que ter os mesmos objetivos que o Espírito Santo de Deus iriam envolver um assunto extremamente crítico nas Escrituras, que é a perspectiva da eternidade. Então, o que eu falei é que nós precisamos fazer tudo nessa vida almejando o galardão e não o acúmulo de bens aqui na terra. Nós precisamos fazer tudo aqui nessa vida pela perspectiva do que nós vamos ver na eternidade, não do agora, né? Hoje eu gostaria de, ainda nessa linha de raciocínio, trazer um outro aspecto relacionado a esse objetivo de perceber o que o Espírito Santo nos fala. E esse aspecto é a perfeição. Perfeição. Então, quando a gente fala de perfeição, normalmente essa expressão ela está muito atrelada à ideia de algo que não tem nenhum tipo de defeito e que não comete erros. No caso de pessoas, né? Pessoas que não cometem erros, algo que não tem absolutamente nenhum tipo de imperfeição ou defeito. Quando a gente fala sobre ser perfeito, muitos cristãos eles costumam ter a ideia de que ser cristão perfeito é nunca pecar em nada, nunca tropeçar ou coisa do tipo. Então, obviamente, muitas pessoas, por terem esse tipo de compreensão na palavra de Deus, elas já partem de um pressuposto lógico, uma conclusão lógica, que é ser perfeito é impossível. Muitas pessoas têm esse entendimento. A grande verdade, no entanto, é que conforme nós vimos aqui, nós vamos desenvolver ao longo desse sermão, ser perfeito não é apenas uma coisa ideal, ela é uma vocação. É necessário que todo cristão ele seja perfeito. Você sabia disso? Então, muitas vezes, por nós não termos uma compreensão ampla do que as Escrituras nos dizem, a gente acaba desenvolvendo um senso de limitação que ele não é saudável. O que é que eu quero dizer com isso? Todos os seres humanos eles têm limitações. Por exemplo, nós não podemos fazer tudo o que a gente quer. Se você quiser voar e você saltar de um prédio de 3 andares, você não vai conseguir criar uma asa igual um X-Men e sair voando por aí. Você não vai conseguir fazer isso porque você não pode fazer isso. É uma questão de poder, não de querer. Então nós temos limitações, nós não podemos fazer tudo que a gente tem na nossa cabeça, das ideias que nós temos nas nossas cabeças. Mas a limitação não saudável que o cristão cria na cabeça dele, quando ele não tem entendimento claro da Escritura, é achar que ele não tem condição de se santificar
obedecer e ser perfeito, conforme a Escritura ordena que ele seja. Então, nós precisamos entender esse assunto mais claramente. E para isso, nós vamos dividir essa conversa que nós vamos ter aqui, essa reflexão, em 3 pontos. O primeiro ponto nós vamos analisar Mateus 5. Nós precisamos entender algumas coisas que o capítulo 5 de Mateus ele traz, que é também conhecido como o Sermão do Monte, não é? A partir disso, nós vamos entender exatamente, à luz mais ampla da nova aliança, o que perfeição significa. E por último, nós vamos entender sobre o poder. Se existe alguma possibilidade de eu ser perfeito, como a Escritura aparentemente me está chamando para ser, então, como exatamente eu poderia ser isso? O que é que a Escritura fala que nos foi dado por Deus para sermos capazes de ser perfeitos, não é? Então, começando pelo primeiro ponto, precisamos analisar sobre Mateus 5. Eu gostaria que todos pudessem abrir, na verdade acho que vocês já estão com a Bíblia aberta no capítulo 5, vocês vão para o versículo 17, e nós vamos ler do versículo 17 até o 20. As Escrituras dizem assim: não pensem que eu vim abolir a lei, e aqui diga-se lei de Moisés, ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, o que é que está acontecendo aqui, não é? Jesus ele está introduzindo uma nova lei a partir da ótica do reino de Deus. Nós precisamos entender que, como eu já havia explicado aqui antes, e eu não vou adentrar novamente nas mesmas passagens sobre esse assunto, mas a nova aliança ela nos diz que Jesus ele instituiu uma nova lei, que não é a mesma lei da antiga aliança. Então nós temos diversas passagens que falam a respeito disso, principalmente o livro de Hebreus. Se você for analisar mais a fundo o que é dito em Hebreus 7, Hebreus 8, Hebreus 9, ele vai explicar sobre essa mudança de ordem sacerdotal e no que ela implicava em uma lei diferente, uma lei superior, promessas superiores. A antiga ordenança é revogada porque ela era fraca e inútil, e ela era fraca e inútil porque ela não foi dada para aperfeiçoar, segundo o que o escritor fala. Então a lei de Moisés não aperfeiçoava, não tornava perfeito ninguém. Vocês já pararam para perceber isso? A lei de Moisés não aperfeiçoava ninguém. Então Jesus aqui está trazendo uma nova lei. O que nós precisamos prestar atenção quando nós falamos sobre uma nova lei? Que tanto a antiga lei como a nova lei de Cristo, elas provêm da mesma pessoa. E, portanto, elas são baseadas nos mesmos preceitos. Por que é importante dizer isso? Porque quando a gente ensina sobre a diferença entre as duas leis, o que normalmente vai surgir na cabeça do cristão é de que a antiga lei não tem nenhum tipo de valor. Isso é perigoso, porque a Escritura diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então nós precisamos entender que a antiga aliança ela não precisa ser excluída, ela precisa ser reinterpretada. E é exatamente isso que Jesus vai fazer aqui. Ele vai trazer uma nova interpretação e com ela uma nova lei, certo? Então nós vamos entrar nesse ponto da discussão, o contraste que Jesus está fazendo com a lei de Moisés em relação à nova lei que ele vai trazer. Em Mateus 5, e na nova aliança de maneira geral, quando Jesus ele vai falar a respeito do seu sumo sacerdócio, ele está pegando a interpretação de certas questões da lei, ou de alguns mandamentos da lei de Moisés, e ele basicamente faz 3 coisas. Primeiro,
ele revoga algumas coisas. Segundo, ele continua algumas coisas. E terceiro, ele aprofunda outras coisas. Então, ele revoga ou restringe certas questões da lei. Exemplo, que nós vamos ver aqui em Mateus 5 e na Nova Aliança de maneira geral. Lei do talião, olho por olho e dente por dente. Jesus ele vai falar algo diferente daquilo ali. Naquela época da lei, os juízes levantados pela lei para julgar as questões do povo tinham que exercer o princípio do olho por olho e dente por dente. Já Jesus fala, não vai ser mais assim. Amem os seus inimigos, não resistam ao perverso. E aí ele também vai revogar outras coisas. Exemplo, divórcio. Divórcio não vai ser completamente revogado, mas ele vai ser extremamente restringido. Os fariseus, por exemplo, eles tinham uma interpretação do divórcio de que eles podiam divorciar por qualquer coisa que desse na cabeça deles. Jesus vai dizer, não é bem assim que funciona. Se não for por imoralidade sexual, não pode divorciar. E se divorciar, não pode casar de novo. Se casar de novo, está em adultério. É isso que ele vai dizer. Outra coisa que ele vai revogar na Nova Aliança, não aqui necessariamente no capítulo 5, ele vai revogar a guarda do sábado. A guarda do sábado na Nova Aliança é revogada. A circuncisão física é revogada. Os alimentos impuros e puros que são classificados na lei de Moisés são revogados. Então Jesus e a Nova Aliança revogam certas coisas. Segundo, ele continua outros mandamentos. Exemplo, quase todos os mandamentos que estão ali no conjunto dos 10 mandamentos, eles continuam sem nenhum tipo de restrição e sem nenhum tipo de aprofundamento. O mesmo não assassinarás continua valendo para a Nova Aliança. O não adulterarás, do mesmo jeito. O não furtarás, da mesma forma. Então existem coisas que continuam. E terceiro, ele aprofunda as outras questões. Exemplo, na lei, o assassinato era um problema. Jesus vai aprofundar. Matar era um problema, ele vai aprofundar. Ele vai dizer assim, se você odeia, você já pecou. Ele também vai falar outras coisas. Ele vai falar, o amor que era exigido na lei de Moisés era o amor ao teu próximo. E próximo era interpretado como sendo uma pessoa do mesmo povo, o povo hebreu, seu irmão. Jesus vai dizer assim, não, o amor ao próximo é um amor a todos, incluindo os inimigos. Então vocês têm que amar não somente os que amam você de volta, porque os pagãos fazem isso. Vocês precisam amar especialmente quem te odeia. Então, Cristo ele revoga, continua e aprofunda nessa nova lei. E aí a gente precisa chegar ao cerne da questão. Existe um problema com muitas pessoas que leem o capítulo 5 de Mateus, né? Isso aí é visto através das discussões teológicas ao longo da história da igreja, de entender que Mateus capítulo 5, e especificamente o versículo 48, ele não é apenas um contraste com a lei de Moisés, ele é uma obrigação para as nossas vidas. O que é que eu quero dizer com isso? Existem correntes de interpretação, certo, de Mateus capítulo 5, que entendem que essa passagem de sede perfeitos, na verdade, é Jesus mostrando que pela lei de Moisés ninguém poderia ser salvo, porque a lei exigia perfeição. Então, quando eu e você lemos esse tipo de mandamento, como eu falei no início aqui do sermão, se a gente já tem a ideia de que perfeição quer dizer nunca pecar, então a gente tem um problema, porque a conclusão lógica é que é impossível. E se a conclusão lógica é que é impossível, quando a gente lê Mateus capítulo 5, a gente vai acreditar que não é para a gente. Então, o que é que Mateus capítulo 5 está realmente nos dizendo, certo? Por que que a gente precisa entender que esse versículo aqui, 48, sobre a perfeição, é uma obrigação de todo cristão, não é meramente uma exigência da lei de Moisés, certo? Então, algumas coisas. Primeiro, Jesus ele está falando que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. E aí normalmente as pessoas param aqui, elas vão dizer assim, não é que a lei de Moisés passou, Jesus ele só veio para cumprir isso, então eu e você também precisamos cumprir.
Só que o que é que Jesus está dizendo? Eu vim para cumprir. Não passará nada até que tudo se cumpra. Então Jesus está dizendo o seguinte: a lei de Moisés precisa se cumprir por inteiro. Uma vez que o propósito dela se cumpriu por inteiro, então ela passa. Jesus já está dando a entender que a lei de Moisés passaria. Segunda coisa, a ideia de Jesus se apresentar como alguém que vai mudar aquilo que estava escrito na lei para introduzir uma nova lei, dá a entender que Jesus não tinha intenção de manter o cumprimento da lei de Moisés. Ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele está se colocando diferente da lei. Ele não está se adequando à lei de Moisés. Ele está revogando certas coisas, como a gente sabe pela Escritura. Então não tem condição da gente acreditar que Mateus capítulo 5 está falando apenas da lei de Moisés. Quando a gente lê sobre os versículos 19 e 20 do capítulo 5, ele vai falar sobre todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outro a fazer o mesmo, será chamado menor no reino. O que obedecer e ensinar os outros a obedecer será chamado maior no reino. E ele vai dizer: se a justiça de vocês não for muito maior que a dos fariseus. Os fariseus representavam quem? Os fariseus representavam a obediência à lei. Os fariseus eram a tipificação de pessoas que queriam se salvar pela performance religiosa. Então ele vai dizer: se a sua justiça não for muito maior que a dos fariseus, de modo nenhum vocês poderão entrar no reino dos céus. Então Jesus está dando a entender que toda a lei, incluindo o chamado à perfeição, que ele está declarando no capítulo 5 de Mateus, é algo para aqueles que entraram no reino de Deus. É algo para aqueles que fazem parte do reino dos céus. Ou seja, é uma coisa para a nova aliança, para todo cristão. Então todo cristão precisa ser perfeito. Isso não pode ser uma dúvida nas nossas mentes e nem no nosso coração. Por isso nós precisamos definir o que é perfeição. Exatamente. Seria perfeição a mesma coisa que inerrância? E é por isso que eu gostaria que nós abríssemos em algumas passagens para nós entendermos o que é que a Escritura fala sobre perfeição, certo? Não somente aqui no capítulo 5 de Mateus. Abram, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o que o Tiago, irmão do Senhor, ele tem a dizer a respeito de perfeição. A depender da tradução que você vai usar, você vai encontrar uma palavra ou outra, ou perfeição ou maturidade. É uma dessas duas palavras que você vai encontrar. Ele vai dizer assim: a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, sem faltar coisa alguma. Tiago está falando do processo espiritual. Ele está falando sobre um processo de amadurecimento. Tiago está falando sobre uma provação que produz perseverança, e a perseverança produz perfeição ou maturidade. Abram agora, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Olha o que é que Paulo fala sobre perfeição aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios. Ele vai dizer assim: entretanto, falamos sobre sabedoria, ou ensinamos sabedoria, entre ou aos que são perfeitos. Outra tradução para isso é o quê? Maduros, como vocês vão encontrar em muitas das Bíblias que vocês devem ter aí. Então, Paulo fala: sabedoria é algo que nós explicamos, nós gastamos o tempo para ensinar sabedoria bíblica e espiritual aos que são perfeitos. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios o seguinte: Coríntios, vocês não têm sabedoria, porque vocês são crianças. É o que ele vai discutir aqui entre os capítulos 1 e 3 de 1 Coríntios. Vocês são carnais, então são bebês. E por serem bebês, vocês não podem ter sabedoria, porque sabedoria é ensinada para os que são perfeitos. O cristão que não é perfeito, ele não pode ter sabedoria. Você sabia disso? O cristão que não é perfeito não pode ter sabedoria.
Deus não tem nem condições de ensinar sabedoria a um cristão que não é amadurecido. Então, perfeição nas Escrituras quase sempre está relacionada à maturidade. Está relacionada à maturidade. A palavra traduzida como perfeito ou perfeição, nesses textos que a gente viu aqui, vem principalmente do termo grego teleios, que carrega a ideia de completo, maduro, plenamente desenvolvido, que chegou ao seu fim ou propósito. Nem sempre significa perfeição absoluta sem erro, mas frequentemente simboliza maturidade espiritual. Isso é, maturidade em viver aquilo que a lei de Cristo nos ordena viver. Amém? Todo mundo está acompanhando? Vamos ver aqui, então, mais uma vez, o versículo 48 do capítulo 5 de Mateus. Ele vai dizer: sede vós perfeitos, o mesmo termo grego. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Qual é o contexto desse versículo? Jesus está encerrando uma sessão sobre amar os nossos inimigos. Vamos ler aqui, a partir do versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo de demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, ou seja, o versículo 48 está dando uma consequência lógica do que Jesus fala logo antes. Então, perfeição no contexto de Mateus 5 está ligado ao quê? Amar a todos, especialmente os inimigos. Exercer o amor que vem da graça, que perdoa pecados, que limpa e liberta de pecados, que é capaz de perdoar nossos pecados ou tropeços que diariamente nós cometemos e ainda assim permanecer dentro de nós para nos convencer. É esse amor que ele está falando que você tem que ter. É esse amor que está se referindo à perfeição que Jesus menciona. Outras passagens que falam sobre perfeição, unindo tanto o conceito de maturidade como o propósito que nós temos de sermos perfeitos. Colossenses 1:28, Paulo vai dizer que eles têm o objetivo de apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Isso não está falando sobre uma realidade que é após a segunda vinda de Jesus, não é na ressurreição dos mortos. Essa perfeição era um objetivo que Paulo tinha naquela época, enquanto ele edificava a igreja. O objetivo dele é apresentar todo o homem perfeito em Cristo, todo o homem amadurecido em Cristo. Em Hebreus 5:14, ele vai dizer sobre o alimento sólido e sobre o leite, que são os fundamentos. Ele vai dizer o seguinte: alimento sólido é para os maduros. Agora, o termo grego maduros é o que? Teleion, o mesmo que vem do outro termo que é traduzido como perfeitos. Alimento sólido são para os perfeitos. Então, perfeição e maturidade são sinônimos na maioria das vezes nas Escrituras. Maturidade é andar como via de regra pela fé na totalidade da lei e não apenas em parte dela. Porque perfeição e maturidade estão ligados a algo completo. E é isso que a gente precisa entender hoje. Quando a gente fala para o cristão que ele precisa ler a Bíblia dele inteira, que ele precisa observar tudo que a Escritura fala, não só uma parte dela. Quando a gente encontra um cristão que ele está acomodado em só bater uma meta de ler um capítulo ou 2 da Bíblia por dia, mas ele nem entende o que ele está lendo. Quando a gente tem esse tipo de cenário, é esse problema que a gente precisa tratar. Precisamos entender que a maturidade tem a ver com completude. Nós fomos chamados por Jesus para obedecer a tudo o que foi ordenado, não uma parte disso. E para isso, eu gostaria que nós abríssemos aqui em algumas passagens.
Na verdade eu vou abrir só em uma para não demorar demais. Abram todos na carta de Tiago. No capítulo 2, no versículo 8, eu vou ler do 8 até o 11, ele vai dizer assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, aqui entenda-se a lei de Cristo, certo? Encontrada na Escritura que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Por quê? A gente já ensinou sobre isso aqui antes. Toda a lei de Cristo é baseada em um único fundamento: ama a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como Cristo lhe ama. Então ele vai dizer isso aqui: ama ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Agora, se atente para o detalhe do que Tiago vai explicar aqui. Quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um único ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. O que é que Tiago está explicando aqui? Por que era impossível para todos os seres humanos, não importa quem fosse, ser salvos por meio da lei de Moisés? Porque a lei de Moisés é um todo. E o todo da lei de Moisés eram o quê? 613 mandamentos. Você podia obedecer a 612. Se você errasse um, você quebrou a lei inteira. Agora, eis a parte interessante. Muitas pessoas, quando vêm para o cristianismo e elas conhecem a graça de Deus, e elas entendem que elas não são aceitas por Deus pelo que elas fazem, mas por aquilo que Cristo fez por ela, que foi morrer na cruz, as pessoas, por não terem, mais uma vez, maturidade, perfeição, completude do conhecimento bíblico, elas acham o quê? Tá tudo bem se eu continuar errando em certas coisas. Aí eu preciso dizer para você que você tem que tomar muito cuidado, porque a Escritura vai dizer em Gálatas capítulo 6 que tudo o que o ser humano plantar ele vai colher. Em Colossenses capítulo 3, no último versículo, ele vai dizer: quem cometer injustiça vai receber de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, o que é que a Escritura está dizendo? Quer seja na antiga aliança, quer seja na nova aliança, se você não anda na vontade de Deus, você não escapa da consequência. Então não adianta você achar que pelo fato de você conseguir ser perdoado dos seus pecados, não pelo mérito, mas pelo sangue de Jesus na cruz, você não vai sofrer por aquilo que você faz de errado. A graça do Senhor Jesus, ela veio ensinar o homem, ela veio libertar o homem para ensinar o homem, para que ele tivesse condições de semear conforme a vontade de Deus, para colher a vida eterna, para colher o que Deus tem para a sua vida hoje. Então não adianta, meus irmãos, todos nós fomos chamados para cumprir toda a lei de Cristo. Não adianta você fugir disso. Se nós não estamos entendendo plenamente a Bíblia, se nós não estamos plenamente andando no que ela ordena, então não adianta você se iludir, você não vai viver o que Deus tem para a sua vida. E você também não vai ouvir a voz de Deus dentro de você. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, ele tem interesse em fazer você viver o que está escrito aqui. Se você não acredita que tem que ser perfeito, sabe o que é que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai dizer: você foi chamado para ser perfeito. E você vai dizer: mas isso não faz o menor sentido. Você vai ouvir a voz de Deus dentro de você, te chamando para o objetivo que Ele tem para a sua vida, e você não vai acreditar. Você vai achar que é doidice da sua cabeça. Você vai duvidar que aquilo é realmente Deus falando com você. Você vai errar em um pecado e você vai dizer assim: ah, tudo bem, porque todo mundo tropeça. Você vai errar em certas coisas na sua vida e você vai ter aquela autoindulgência de dizer assim: ah, não, mas está tudo bem, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Você vê como é perigoso o entendimento errado na sua cabeça sobre o que a palavra fala?
Nós precisamos adequar o nosso pensamento ao que a palavra nos diz. E é por essa razão que nós precisamos entender o poder. Por que nós podemos ser perfeitos? O que é que a Escritura fala de maneira técnica que teve que acontecer na nova aliança para que a situação da antiga aliança, de homens que ouviam sempre o que Deus falava, mas nunca conseguiam colocar em prática perfeitamente? O que foi que aconteceu para que isso mudasse? Por que eu tenho coerência total em falar para vocês de que nós podemos ser perfeitos? Primeiro, o novo nascimento. Uma das grandes mudanças que mudou completamente o cenário do homem perante Deus na nova aliança é o novo nascimento. E nós precisamos estudar mais sobre isso, porque o que o novo nascimento é, nada mais é do que o que a Bíblia chama da primeira ressurreição. Significa que o nosso espírito, 1/3 do que nós somos, foi aperfeiçoado de uma vez por todas. Isso significa que espiritualmente Deus nos tornou como Ele é. E é exatamente por causa disso que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Eu gosto de ilustrar isso pela figura da lei de Moisés, do tabernáculo que existia naquele tempo. O templo da lei de Moisés era dividido em 3 lugares: átrio externo, lugar santo e lugar santíssimo. A presença de Deus, ela enchia o templo, mas ela estava especificamente no lugar santíssimo. Deus vinha sobre o templo e se assentava na tampa da arca, que era chamada de trono da misericórdia. O sacerdote, ele só podia entrar até o lugar santo e fazer as suas orações, intercessões, comer da carne do sacrifício, comer dos pães da mesa dos pães da proposição na mesa. O átrio externo era o lugar que o povo comum pisava e não podia passar disso. Agora, o que é que a Escritura fala para a gente? Aquilo ali era uma figura de coisas que viriam a acontecer aqui na nova aliança. Onde é que Deus habita? Qual é o templo hoje? O céu, que é a habitação de Deus. Você se lembra por que Paulo fala que ele foi arrebatado ao 3º céu? Se existe 3º céu, existe 2º e 1º. Ele está se referindo a essa figura. Existe 1º, 2º e 3º céu. Deus está onde? No 3º céu. Jesus está assentado à direita de Deus Pai aonde? No 3º céu. Aonde fica a tampa da arca? Onde fica o trono da misericórdia? 3º céu. Qual é o outro templo que a Escritura fala que nós temos? Nós. E aí a Escritura vai dizer o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, que todo o corpo, a alma e o espírito de vocês sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Ou seja, que o templo de Deus, que é o homem, seja santificado completamente, irrepreensível até a vinda do Senhor. E tudo isso se tornou possível por quê? Porque o lugar santíssimo foi purificado. O nosso espírito foi purificado de uma vez por todas. E agora, com um espírito completamente novo, completamente justo, completamente santo, nós temos uma vantagem que nem Elias, nem Moisés, nem Enoque, nem ninguém tinha. Nós conseguimos nos inclinar dentro de nós para as coisas de Deus. Se os cristãos entendessem o que de verdade significa novo nascimento, e eles meditassem de verdade sobre o que isso significa, eu garanto a você que seria muito mais fácil para você obedecer o que está escrito. A sensibilidade para ouvir aquilo que vem do seu espírito começa quando a sua mente entende o que é espiritual. E a sua mente não entende o que é espiritual se você não entender a palavra. Então o novo nascimento é o que inicia tudo. Outra coisa que nós precisamos levar em conta: não apenas recebemos o novo espírito, mas existe um outro trabalho dos bastidores nos céus que garante que o cristão consegue ir até o fim se ele quiser. E o que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando do ministério de intercessão dos céus. Se vocês puderem abrir em Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. A palavra diz assim: Cristo Jesus, e aí eu vou pular aqui para outra parte, está à direita de Deus e também intercede por nós.
Por favor, abram em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Mais uma vez, nós vamos entender perfeição como algo ligado à intercessão. Olha que interessante, ele vai dizer assim: Jesus, ele pode salvar definitivamente. Outra tradução para esse definitivamente é perfeitamente. Ele pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Jesus Cristo agora, nesse momento no céu, quando você acordou hoje de manhã, Jesus estava intercedendo por você sabia disso? Agora, enquanto a gente está sentado na igreja, Jesus está à direita do Pai, intercedendo diante dele por nós. E essa intercessão não é em vão. Você sabia que existe uma outra pessoa, além de Jesus, que também intercede por nós? Abra em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Do 26 ao 27, ele vai dizer assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Jesus à direita do Pai, no terceiro céu, o Espírito Santo dentro do nosso espírito aqui e agora, ambos ao mesmo tempo, diariamente, constantemente intercedendo por nós. Não sabemos como orar, é o que Paulo fala nesse versículo, mas ele diz: o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, coisas que nós não somos capazes de entender. Nosso espírito intercede. Quando a gente fala sobre orar no Espírito, é uma coisa interessante de se entender. As pessoas às vezes não entendem isso. Qual a razão de você orar no Espírito? Você ora no Espírito porque o seu Espírito ouve Deus. O nosso Espírito foi aperfeiçoado. Quando você ora no Espírito, você ora a perfeita vontade de Deus. É por causa disso que ele está explicando aqui. O nosso Espírito está além da nossa ignorância. Você não sabe o que orar? A pastora Camila, costuma falar muito isso. Ora em línguas. Nosso Espírito sabe o que orar. Transpassa a nossa ignorância. Então temos a intercessão do Filho e temos a intercessão do Espírito em nosso favor. Outra coisa que foi feita por nós, para que nós pudéssemos viver a plena vontade de Deus na nossa vida, o ensino das Escrituras. Agora preste atenção nisso. Na lei de Moisés, se os sacerdotes não ensinassem da maneira certa, o povo padecia por falta de conhecimento. As pessoas naquela época, elas não tinham um professor perfeito, mas Deus resolve o problema. Na nova aliança ele diz: então o meu Espírito vai estar dentro de vocês, e ele lhes ensinará todas as coisas, os guiará em toda a verdade. Vocês me chamam aqui na igreja de mestre, e até certo ponto está correto por causa do meu chamado eclesiástico, mas só existe um verdadeiro mestre, e é o Espírito que está dentro de todos vocês. E se a gente abre a nossa Bíblia e lê, pedindo a Deus para nos ensinar a verdade, crendo de coração que Ele assim deseja, não tem como você não entender, meu irmão. Vocês não são reféns de nenhum de nós. Nenhum cristão é mais refém de um falso mestre, de um falso pastor, de um falso cristão, de um falso apóstolo. Ele não é mais refém, porque agora todos têm condição de entender a verdade. O problema, muitas vezes, é que nós não estamos interessados em viver e receber isso nas nossas vidas. Abram em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, uma passagem que eu gosto muito. 2 Pedro 1,3, ele vai dizer assim: seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, ou seja, para mim e para o meu próximo, para o que eu vou fazer pelo meu próximo, por meio do quê? O pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Pleno é o quê? É todo o conhecimento. É você ter compreensão plena da Escritura. É você entender plenamente a Bíblia. E tem gente por aí que acha que está tudo bem nunca ter lido a sua Bíblia toda. Vá achando isso aí.
para você ver se você vai viver a vontade de Deus na sua vida. É pleno conhecimento. Não é mais ou menos o conhecimento, não é meio conhecimento. É o pleno conhecimento. Nos deu tudo. Isso significa o quê? Que eu e você já temos, porque novo nascimento, eu e você já temos tudo o que nós precisamos. Mas para você acessar isso, é pleno conhecimento. Tem que entender a palavra. E a palavra não é mais um mistério, porque foi revelada pelo Senhor e é ensinada pelo Espírito. Se você diz para mim que você não consegue entender a Bíblia de jeito nenhum, meu irmão, eu posso até falar que pode ser uma questão de estratégia de leitura, eu posso falar sobre didática para você, mas não existe uma desculpa final perante Deus para dizer que você não entende o que a Escritura fala, porque Jesus garantiu, o Espírito vai lhe ensinar todas as coisas e estará dentro de vocês. Então não existe desculpa para isso. Outra coisa, a Escritura, Jesus, o Espírito Santo nos revelou disciplinas por meio das quais nós conseguimos viver essas coisas. Exemplo de disciplina espiritual, a oração. A oração diária, a intercessão, a súplica, a ação de graças. Disciplina espiritual. A meditação e o estudo da palavra que eu mencionei agora, disciplina espiritual. O jejum, que é ordenado na nova aliança, disciplina espiritual. Jesus nos ensinou que se nós negássemos o alimento para o nosso corpo enfraqueceria, e na fraqueza dele, mediante a oração e a exposição à palavra, nós temos muito mais facilidade de nos desenvolvermos espiritualmente. O jejum é uma revelação bíblica e é uma graça para a sua vida. A gente precisa usar. Mesmo com tudo isso, por que a gente vê tantos cristãos não conseguindo ser perfeitos? Por que a gente vê tantos cristãos não conseguindo amadurecer de jeito nenhum? Ele passa 5, 10, 20, 30, 40 anos e ele está no mesmo pecado que ele já sabia que era pecado desde o primeiro dia que ele se converteu. Por que a gente vê essa falta de maturidade numa escala tão grande no meio da igreja? Porque a raiz da fé em Deus, a raiz da compreensão da palavra de Deus, é o arrependimento de obras mortas. E a gente sempre vai voltar para esse assunto todas as vezes. A raiz da perfeição é o arrependimento. A raiz do amadurecimento é o arrependimento. E o que é arrependimento? É você chorar porque você fez uma coisa errada? Não. Arrependimento é você abrir a sua Bíblia, você olhar o que Jesus está falando e você dizer: o que o Senhor tem a dizer é melhor do que o que eu quero. É você desistir do que você quer para aceitar o que Deus quer. É você desistir dos seus planos para chegar diante de Deus e dizer quais são os seus planos. É você fazer igual Jesus fez. Jesus desistiu de tudo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a posição no céu. Não que ele perdeu, mas ele abdicou momentaneamente dessa posição. Ele saiu da glória, da riqueza, da majestade. Ele veio aqui não para fazer o que ele queria, como ele mesmo diz, mas para fazer a vontade do Pai. Ele foi humilhado, perseguido, não teve um dia de descanso naqueles 3 anos de ministério. Foi crucificado para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que ele passou por essas coisas pela alegria que lhe estava proposta. Então eu e você precisamos desistir. Eu sempre vou bater nessa tecla. A grande dificuldade que eu sempre tive em todos os aconselhamentos que eu já fiz até hoje, e até nos próprios pecados que eu tive que superar na minha vida, eles eram frutos de resistência a querer abdicar de coisas na minha vida que Deus estava dizendo: você precisa abdicar disso. E eu não queria abrir mão daquilo. Mas a palavra é clara. Muitas vezes Deus ele pode estar querendo falar para você: eu sei que não é errado em si mesmo você abrir esse seu Instagram para rolar esses seus Reels aí que você fica assistindo. Mas talvez se você abdicasse dessa distração para ler a palavra, você estaria muito melhor do que você está agora.
Não tem mais a ver com poder ou não poder. Se lembra sobre a pregação sobre liberdade cristã? Não tem mais a ver com isso. A decisão de desistir, a rendição a Cristo, ela tem que ser total. Se a rendição for total, então existe perfeição. Mas se a rendição for mais ou menos, aí você tem um problema. O louvor pode subir já, amém? A gente já está finalizando. Então, algumas coisas para nós refletirmos quando nós sairmos daqui. Será que você e eu estamos abrindo as nossas Bíblias e estamos realmente querendo entender o que está escrito nelas como a coisa mais importante das nossas vidas? Será que eu estou abrindo a minha Bíblia diariamente e eu estou conseguindo entender o que Deus quer falar? Ou será que eu estou lendo como uma meta religiosa? Ou pior, será que eu não estou nem lendo? Não estou nem abrindo ela para ler, que acontece muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade. Será que eu estou compreendendo de maneira plena o que está na Bíblia? Eu ainda estou na minha cabeça com a ideia de que se algum dia eu conseguir ler a Bíblia toda, está tudo bem. É uma questão de sobrevivência. Igreja é uma questão de sobrevivência você entender a sua Bíblia. Não é opcional. Cristão que não entende a Bíblia não vive a vontade de Deus. E ponto final. Uma coisa é você viver no Irã, no Afeganistão, na China, e você só conseguir ler porções da Bíblia por papel de privada que você encontra na prisão. Como tem cristão que aprende a Bíblia assim. Uma coisa é você não conseguir ter acesso à Bíblia e querer de qualquer forma conseguir ler ela. Outra totalmente diferente é você ter 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora por dia, ter uma Bíblia que você consegue de graça. Se você tiver um celular, você tem uma Bíblia, e você não abrir ela nunca e não entende o que está lá. São coisas totalmente diferentes. Então precisamos entender a Bíblia plenamente. E segundo, será que nós temos entendido que o Espírito Santo nos tem chamado para a maturidade? Ou será que a gente tem argumentado dentro da nossa própria cabeça, da nossa mente, da nossa consciência, de que está tudo bem eu cair nos mesmos pecados, de que está tudo bem a minha inconstância em orar, está tudo bem a minha inconstância em ler a Bíblia, porque eu tenho coisa demais para fazer? Ou está tudo bem eu não perdoar tão perfeitamente como a Bíblia me manda perdoar, porque a pessoa não fez por merecer, porque a pessoa não é tão boa quanto ela poderia ser? Será que a gente ainda está dando desculpas? Será que nós estamos sendo incrédulos porque a palavra fala? Porque a perfeição em Mateus 5 é ligada a amor perfeito contra os que nos odeiam. Será que eu estou dando desculpas? É uma coisa interessante. Quando Jesus fala em Mateus 17 sobre nada ser impossível aos apóstolos e aos discípulos se eles crescem, de ordenar que uma montanha se movesse do lugar dela, a gente olha para esse tipo de passagem e a gente diz assim: glória a Deus, eu vou vencer o gigante, eu vou vencer a montanha, né? Aí a montanha e o gigante normalmente é o quê? É um atribulado que tira a nossa paciência, ou é um salário que eu quero ter maior na minha vida, ou é o emprego dos sonhos que eu queria ter e não tenho, ou alguma dificuldade financeira que eu estou passando. Mas a gente não usa o que Jesus ensinou ali para dizer: eu consigo ser perfeito, eu consigo amar todos, eu consigo perdoar toda e qualquer traição e ofensa. Precisamos ter fé para tudo que a Escritura diz, não só para o que parece agradável, meus irmãos. Amém? Então todos se levantem, vamos orar para finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de sermos expostos à Tua Palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa vir a ministrar os nossos corações e nos levar, Senhor, a um lugar de maturidade. Que o Senhor possa nos fazer alcançar a perfeição, Pai, a perfeição. Usa todas as coisas, Pai, para ministrar ao nosso coração de que precisamos Te agradar em tudo que fazemos, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a desistir do que precisamos desistir para conseguir cumprir a missão.
e conseguir cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a nos arrependermos, a nos santificarmos, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Nos ajude a compreender a Tua vontade na Escritura, Pai, de maneira plena. Nos ajude a vencer as nossas inconstâncias. É assim que eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.